A paz do Senhor, amém? Conforme eu tinha prometido, vamos estar entrando agora em Gênesis capítulo 6, né, para dar continuidade ao nosso estudo diário da palavra do Senhor, capítulo por capítulo. E aqui no capítulo 6, como eu tenho feito nos outros vídeos, eu vou estar lendo alguns trechos. Vou estar lendo somente o capítulo 6, alguns trechos que eu marquei aqui. E o título é A Corrupção Geral do Gênero Humano. E começa, eu vou estar lendo do versículo 1 ao 3. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenterá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Amém? Aí aqui eu vou estar lendo o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Aí eu vou estar lendo o versículo 9 e 10. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aqui no versículo 13 e 14, que o título é Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E para finalizar a leitura, o versículo 17 e 18. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, ou aliança, né, em algumas Bíblias, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Amém, né? Que lindo isso daqui. Esse capítulo 6 já começa falando da corrupção, né? Porque a visão de casamento, de família de Deus é um homem e uma mulher. Então aqui já começa falando que os filhos de Deus, né? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para suas mulheres. Aqui, muitas pessoas explicam esses filhos de Deus como anjos caídos que tiveram relações com mulheres carnais. Alguns falam até que por isso que veio os gigantes. Outros dão a explicação que esses filhos de Deus é a geração de Sete, e as filhas do homem é a geração de Caim, ou seja, o bem e o mal se cruzando, né? E outras pessoas dizem que esses filhos de Deus são homens de posse, né? Homens de bens, homens importantes naquela época, e essas filhas dos homens são plebeias, escravas, mulheres humildes, que se tornaram concubinas. Para mim, a explicação mais lógica desse versículo aqui é que os filhos de Deus é a geração de Sete.
e as filhas do homem, a geração de Caim. E aqui Deus mostra pra gente como que o bem e o mal se entrelaçaram na terra e como começaram a desobedecer a ele, pegando para si 2, 3, 4, 5 mulheres, né? E começou a virar o que virou até hoje, o que, né, cada vez mais vai piorando. Aqui no versículo, né, porque aí você pode estar vendo aqui no versículo 4 que fala: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, né? Os gigantes, aqui fala dos gigantes. Então, por isso que muitas pessoas acham que esses filhos de Deus são anjos caídos, que tiveram relação sexual com as mulheres, com as filhas dos homens, e gerou o gigante, né? Aqui no versículo 5, o Senhor viu a maldade, né, do homem se multiplicar, igual eu disse, foi se multiplicando, porque teve esse interlaço, né, de descendências, de genéticas diferentes, e foi se interlaçando essa maldade. Então, Deus ficou triste, né? Ficou muito triste com a forma que foi, né? Que a humanidade tomou, o rumo que a humanidade tomou. Então, arrependeu-se o Senhor. Esse versículo 6 aqui, ele é muito questionado, né? Porque aqui fala arrependeu-se o Senhor. O Senhor não é homem para que se arrependa e nem para que volte atrás em suas decisões, porque ele não é carne igual nós, ele é santo, ele é espírito, então ele sabe tudo que vai acontecer lá na frente, então não tem como ele tomar uma decisão errada. Por isso ele não se arrepende. Esse arrepender-se aqui pode querer dizer que ele ficou triste, que ele ficou sentido, decepcionado, né? Mas não que ele arrependeu de ter feito o homem, né? Ele pode ter, sim, ficado triste, magoado, né? Porque ele tinha esperança que nós, com nossos próprios pensamentos, com a nossa própria inteligência, nossa própria vontade, iríamos obedecê-lo e seguir o caminho que ele gostaria que nós seguimos. Então, ele ficou chateado da humanidade tomar outro rumo, né? O rumo ao contrário do que ele tinha imaginado para a humanidade. Aqui no versículo 9 diz: essas são as gerações de Noé, né? Noé se casou, teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então aqui diz: essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, ou seja, no meio de toda essa iniquidade, no meio de toda essa bagunça, essa prostituição, essa falta de caráter, né? No meio desse caos, tinha um homem justo, varão justo, né? Quer dizer, homem justo, e era Noé. Que coisa linda, né? Aí, aqui no versículo 13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face. Aqui, no finalzinho aqui do versículo, do capítulo 6, Deus anuncia a Noé que vai haver um dilúvio que vai exterminar tudo que tiver vida na face da terra, animais, pessoas, tudo. E aqui, gente, isso é maravilhoso, né? Que aqui no versículo 17, 18, Deus faz um pacto ou aliança, algumas Bíblias estão escritas aliança com Noé, né? Isso é lindo, maravilhoso. Então, ele dá instrução para Noé para que faça a arca. Lembrando que a única pessoa da família de Noé que ouviu a voz de Deus, as instruções de Deus, o comando de Deus, foi Noé.
A esposa dele não ouviu, os filhos não ouviu, as noras não ouviu. Mas como que é o poder de uma boa educação, poder de um caráter, né? Quando um pai, um marido tem aquele poder de caráter, aquele caráter sério, né? Olha como que ele conseguiu passar para a esposa e para os filhos que Deus queria que ele construísse uma arca que nos dias de hoje seria praticamente um navio, numa época que não chovia. Isso é muito importante se dizer, uma época que não chovia. Imagina como a população daquele lugar riram, abusaram, debocharam, caçoaram de Noé, chamaram ele de louco. O que esse homem está construindo nesse terreno, essa casa dele, essa coisa gigante, esse homem tá louco? Que chuva, o que é chuva? Né? Eles não sabiam nem que era chuva, não chovia, gente. E a esposa dele estava ali apoiando ele, a esposa dele ficou com ele o tempo todo. A esposa dele acreditou nele, porque Deus falou com ele, não foi com a esposa, não foi com os filhos, foi somente com ele. Mas olha como a esposa dele acreditou no chamado dele. Olha como a esposa dele acreditou no que Deus tinha conversado com ele, que Deus tinha dado essa instrução, esse chamado para ele, né? Quantas vezes nós duvidamos das pessoas, da nossa família, esposo, esposa, filho, vizinho, ou até um irmão de igreja, quantas vezes nós duvidamos? A pessoa fala algo com a gente e a gente fala, será? Será que Deus falou mesmo com meu marido? Gente, será que Deus mandou mesmo o meu filho fazer isso? Ou será que Deus mandou mesmo o meu irmão em Cristo tá fazendo isso? Mas você vê a seriedade. Noé era um homem sério, um homem que andava com Deus. Né? Aqui no versículo 9 você vê, Noé andava com Deus no meio de todo esse caos, toda essa violência, toda essa falta de fé, toda essa maldade humana. Noé era varão justo e andava com Deus. Então quando você anda com Deus, quando você o que é andar com Deus? É fazer a vontade dele, né? É obedecer, temer. Isso é andar com Deus. Então, quando você anda com Deus, você ganha credibilidade aos olhares das pessoas, né? Olha como Noé ganhou credibilidade ao olhar da esposa, ao olhar dos filhos, das noras. Do povo lá de fora ele não ganhou, porque aquele povo estava completamente tomado pela maldade, né? Então eles nem acreditavam em Deus. Então isso é muito importante, gente, pra gente refletir quantas vezes, né, nós duvidamos, ou muitas vezes pessoas duvidam da gente, né? A gente fala algo, às vezes uma profecia, às vezes um sonho, né? Às vezes Deus entrega uma revelação, um sonho pra gente, e as pessoas desconfiam da gente, ou a gente mesmo desconfia das pessoas, né? Então isso daqui mostra a credibilidade que Noé teve dentro do lar dele, por ser um homem, um varão justo, por andar com Deus, como a esposa, os filhos, automaticamente acreditaram nele, uma coisa que parecia inacreditável, gente. Não chovia, aquele povo não conhecia chuva, e de repente ele começa a construir uma arca gigantesca, um navio, imagina um navio de madeira, no quintal da casa dele. Mas os filhos e a esposa deram credibilidade, porque conhecia ele, né? Você tá dando credibilidade a quem você conhece? Ou às vezes a sua inveja, o seu querer estar no lugar da pessoa, tá falando mais alto, mesmo que você conhece aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa é séria, aquela pessoa anda com Deus, mas você prefere desacreditar no que ela tá falando, porque a sua vaidade, a sua inveja não deixa com que você consiga enxergar o Deus que tá naquela pessoa. Cuidado, irmão, isso é muito profundo, né? Temos que realmente acreditar nos nossos maridos, esposa, nossos irmãos em Cristo, nossos amigos, né? Temos que dar credibilidade quando conhecemos o caráter da pessoa. Temos que deixar a vaidade, a inveja de lado, porque somos carne.
né? Isso pode acontecer, uma inveja, uma vaidade. Por que não eu? Ah, Deus falou logo com ela e não falou comigo? Ah, tá bom. Mas você conhece aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa séria, justa, que anda com Deus, mas você prefere deixar a carne falar mais alto para julgar. Cuidado, medite nessa palavra, medite no capítulo 6 de Gênesis. É um capítulo rico, fala bastante no coração da gente, né? Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou estar encerrando por aqui e o próximo vídeo eu vou estar entrando no capítulo 7. Venha comigo participar dessa leitura maravilhosa que é Gênesis, né? Senhor, meu Deus, obrigado por essas palavras que saíram da minha boca, que cheguem aos ouvidos de quem necessita ouvir essa palavra nesse dia abençoado de hoje, em nome de Jesus. Amém.